Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Me fala uma coisa. Sua ansiedade, como é que é? Te faz falar demais? Te faz falar de menos? Quer aprender como é que acontece? Como é que você pode melhorar a sua comunicação? Então essa live é para você. Fica comigo aqui hoje, tá bom? É o seguinte, por que às vezes, né, é tão difícil conviver, se entender, não é verdade? Falar das suas emoções é às vezes muito difícil, né, gente? É um grande desafio. E eu acredito que um dos grandes problemas nossos são as expectativas criadas e nem sempre verbalizadas, principalmente da forma correta, né? Então, assim, para você ter relacionamentos mais saudáveis, a primeira coisa que você precisa fazer, tá, gente, para conseguir deixar essa comunicação mais fina, é você diminuir um pouquinho as suas expectativas, tá? Diminui um pouco as expectativas, por quê? Porque no mundo real nada é tão perfeito como nas suas fantasias, né, gente? Nada é tão perfeito nesse sentido. Então, assim, quando a gente tem muita ansiedade por conta da necessidade de controle, de antever o que pode acontecer, você pode ter expectativas muito altas em relação às pessoas e acabar dificultando isso nas suas relações, na sua comunicação. E aí eu acredito que a grande questão nessa comunicação aí é que as pessoas geralmente têm dificuldade de identificar e nomear as emoções, os sentimentos, e aí sabe o que você faz? Você terceiriza a responsabilidade para os outros. O que eu quero dizer? O processo de violência, às vezes, que a gente tem na nossa na agressividade assim na nossa comunicação, vem muito desse movimento da gente querer que alguém responda pela forma pela qual nós estamos nos sentindo. Vocês percebem? Como é que é verdade isso? Como é que a gente às vezes faz isso? Então, por exemplo, você chega na cozinha, tá? Vamos supor. E aí vê o seu marido, que o seu marido não lavou as vasilhas conforme vocês tinham combinado. E aí, o que acontece? Você passou o dia trabalhando, teve um dia super difícil, e aí quando você vê isso, o que você faz por conta da sua ansiedade? Ou você se cala, fica pé da vida, ou você explode. E é por isso que na enquete lá hoje eu coloquei o eu igual, porque geralmente isso é que acontece, sabe, gente? Então, assim, só que a questão, na verdade, eu vou fazer aqui para vocês entenderem, não é o marido que não lavou as vasilhas. Ele foi só o gatilho do seu estresse que já estava lá presente, entende? Então, assim, a questão, na verdade, gente, foi a sua necessidade não atendida, entende? A questão de você não conseguir, não ter tido o descanso que você precisava e você não ter verbalizado isso da forma correta. Então, o que faltou aí nesse exemplo que eu dei? Autoconhecimento, né? Faltou inteligência emocional e faltou o controle da ansiedade, entende? Por exemplo, no seu diálogo interno, o que aconteceu? Você deduziu que ele não está nem aí para você, para as suas necessidades. Então, assim, que ele não se importa, que ele deixou as vasilhas lá de propósito. E aí, sabe? E aí, o que acontece? Porque ele sabe que você vai fazer. Que, tipo assim, você ficou achando que ele, tipo, não se importou com a sua necessidade. Entende? Então, assim, percebe a falha na comunicação, gente, que tem nisso? Então, é aquela coisa da ansiedade. O que a ansiedade faz? A gente lê mentes, a gente deduz, né? Faz com que a gente queira adivinhar o futuro e sempre da pior maneira possível. Sendo que você poderia ter virado e falado assim: ô amor, a gente não tinha combinado de você lavar as vasilhas? O que aconteceu que você não conseguiu lavar? Teve algum imprevisto, alguma coisa? Né? Então, às vezes, por exemplo, ele não fez isso, mas colocou a roupa lá no varal, né? Deu uma varrida na casa e às vezes você não presta atenção na sua ansiedade. Então, assim, ele não fez exatamente o que você queria,
mas fez outras coisas e às vezes tem uma justificativa para ele não ter feito, né? Então, assim, o autoconhecimento, gente, é importante até nas pequenas coisas do dia a dia. A Paty está falando aqui, nossa, gente, sou tão óbvia, você está me descrevendo, olha isso. Eu tenho uma câmera na casa de todo mundo. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas assim, para você saber lidar, tá? Para você nomear as emoções, é muito importante, gente, esse autoconhecimento que eu tô falando aqui, porque aí você aprende a lidar com as suas emoções, aprende a nomear as coisas e aprende a identificar o sentimento que veio naquela hora. Então, o que foi? Foi a frustração. Foi, ai meu Deus, não acredito que eu vou ter que fazer isso, por que ele não me ajuda, não sei o que, tá vendo? Ó, os pensamentos. Sendo que aí você ia virar e falar assim, peraí, eu que tive um dia difícil e aí tô cobrando isso dele, né? Então, assim, percebe que foi, na verdade, não foi exatamente o que aconteceu, mas foi a forma como você sentiu. Então, assim, amor, o combinado não é você lavar as vasilhas. E aí é muito uma pegada da comunicação não violenta, tá, gente? Que a gente fala. Eu já fiz até uma live aqui a respeito disso com a outra Pri, que é aquela coisa que por exemplo, o que acontece que você poderia falar? Quando você não lava, eu não me sinto considerada, eu não me sinto ouvida, entende? Então, assim, eu tô me sentindo tão cansada, você me ajuda? Olha a comunicação totalmente diferente, gente. Olha só, gostaria muito que você cumprisse o combinado. É importante para mim. Olha só, olha, totalmente diferente. Então, assim, você pode pensar, Pri, mas isso é utopia, né? Eu não consigo fazer isso. Mas, gente, você não consegue fazer isso provavelmente porque você está no piloto automático. Você não se conhece, não está trabalhando as suas emoções, né? Então, tá sempre nesse comportamento, nesse tipo de comportamento. E assim, hábitos que já estão na sua vida, nas pequenas coisas, são difíceis mesmo de mudar, gente. Mas é treino, né? É muito do que eu falei no meu canal do Telegram essa semana, né? Da questão que a calma é uma questão de decisão e de treino. E muitas vezes na ansiedade, o que falta nisso é esse treino da calma, de dar uma respirada assim e falar, peraí, o que eu vou fazer agora? Muitas vezes é isso que falta na gente, entende? Então, assim, aliás, gente, se inscrevam lá no canal do Telegram, que tem muito áudio bacana lá, já disponível para vocês. E aí, gente, uma dica muito legal também para se relacionar de uma forma mais saudável, tá? É a gente buscar ser mais flexível. Quem é ansioso, né? A pessoa que é ansiosa quer tudo do jeitinho dela. Então, assim, a gente precisa cada vez mais, gente, buscar aceitar o que a pessoa tá dando conta de te oferecer naquele momento, entende? Então, assim, mesmo que as coisas não saiam do jeito que você imaginava, tentar ver algo positivo naquilo que a pessoa deu conta de te oferecer. Isso é um exercício. Então, assim, o marido não lavou as vasilhas, mas varreu a casa, molhou as plantas, não deixou a toalha molhada na cama. Olha você olhando, não tem isso, mas tem aquilo. Percebendo os pontos positivos e valorizando ele, porque quando você começa a olhar os pontos positivos, mesmo que a situação não esteja ideal, a situação melhora. Então, é a gente fazer um exercício, gente, de começar a ver os pontos positivos do outro nessa nossa comunicação, tá? Ao invés de só focar no que falta, né, nos defeitos ou nas expectativas que não foram atendidas, né? A pessoa que é ansiosa, gente, o que acontece? É muito perfeccionista, muito rígida com si mesma, porque não pode errar, tudo tem que estar sob controle. Então, sem perceber, ela acaba levando isso para suas relações, levando esse rigor para os relacionamentos e para a sua comunicação. E aí fica difícil mesmo. Então, é difícil ter essa calma, assim, sabe, para refletir, para analisar melhor, sabe, para dar essa respirada aqui que eu tô falando. Então, assim, quando você viu, o que acontece? Você já reclamou, você já cobrou, você já explodiu, não é assim? E aí as relações vão se enfraquecendo, né? Vai começando a dar aquele distanciamento. E assim, se você tem intimidade com a rotina,
você vai ficando no piloto automático e você pode começar a olhar só para o que falta que eu estou falando aqui e esquecer de observar as qualidades, o que tem funcionado, o que a pessoa faz e você nem valoriza mais. E aí a relação vira um jogo de acusações, sabe? Quando existe um problema, eu tô falando isso assim em todas as comunicações, gente, em casa, como casal, com filho, no ambiente de trabalho, porque assim, nesse tipo de situação, quando existe um problema, em vez de o foco ser resolver o problema, a comunicação vira um duelo para descobrir quem tá certo e quem tá errado, não é? Não é assim que acontece, gente? Então, assim, a relação deixa de ter parceria, amizade, amor, para virar um jogo de forças de quem tem ou não razão, entende? Então, uma outra coisa que pode atrapalhar muito nos relacionamentos, a Fabiana tá falando aqui, eu acho que o grande motivo da separação são essas pequenas coisas que vão se acumulando. Com certeza, Fabiana, com certeza. Então, assim, uma outra coisa que pode te atrapalhar muito nos relacionamentos, nessa comunicação, é aquela coisa de você pensar assim: eu faço pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Olha, quem disse que o que você considera bom, importante, tem o mesmo peso para o outro? Entende? As pessoas têm percepções diferentes, gente, necessidades diferentes. Se você usa essa regra para interagir nos seus relacionamentos, há grandes chances que você se frustre, tá? Então é preciso falar mais sobre as nossas percepções, conferir se o que a gente considera importante é o mesmo que o outro considera. É bom fazer essa checagem, tá? Porque aí nas coisas mais simples, pode ser que você, por exemplo, goste de receber feedbacks, por exemplo. Mas será que o outro gosta? Ou será que ele acha que não precisa? Tá vendo? Então, assim, pode ser que você considere muito importante as pessoas te darem algum tipo de mimo no seu aniversário, um bolinho, um cartão. Mas tem muitas pessoas que não ligam para isso. Entende? Então, assim, você costuma falar que gosta disso ou você só reclama depois que não teve? Tá vendo? Então, assim, às vezes na sua cabeça, tá, você pensa: "Ah, fulano já me conhece, ele sabe que eu gosto disso, não preciso falar". Gente, o que você considera óbvio também precisa ser dito. Também precisa ser dito. Aliás, você já parou para pensar em quantas oportunidades você pode perder por causa disso? Numa reunião de trabalho, um detalhe não foi falado e você pensa: "Ah, isso é óbvio, todo mundo já sabe disso". Será mesmo? Será mesmo, gente? Então, assim, quantas vezes você deixa de mostrar o seu trabalho por deduzir que o outro já sabe ou por julgar que aquilo é muito simples? Vocês estão percebendo a questão da ansiedade nas nossas comunicações? Todos esses pensamentos aqui, ó, tá fazendo sentido para vocês? A Joela tá falando aqui, é justamente o óbvio que precisa ser dito. Exatamente. Entende? Então, assim, na vida, é importante, gente, a gente se permitir ousar mais, errar mais. E eu sei que um dos grandes entraves das pessoas ansiosas, pelo medo de errar, de se expor, de ser julgada, sabe, é isso que trava, de tanto medo de ser julgado pelo outro, ela já se julga antes com extremo rigor e se sabota. Porque o julgamento dela é muito pior do que o outro pode fazer, sabe? Então, assim, há grandes chances que você acabe se sentindo também que só é amada ou querida pelo outro quando você faz algo, se sacrifica por esse outro e na sua interpretação, na sua percepção, isso é importante, né? E que no dia que às vezes você falar não também, ou no dia que você não puder mais fazer, não vai ser mais amada pelo outro. Então percebe, olha quantos pensamentos, olha quantas crenças que ficam na sua cabeça antes de você conseguir falar as coisas. Entende? Então, assim, aqui, nessa questão que eu tô falando aqui, da gente ficar com medo de ser julgada, do outro achar que o que a gente está falando é bobagem, entra muito o que eu sempre falo aqui, que é a ansiedade de desempenho. Então, eu sempre preciso oferecer muito mais nas minhas relações.
Só que o problema é que nem sempre a recíproca é verdadeira, né, gente? Aí lascou tudo. Aí lascou tudo. Entende? Então, assim, relações, gente, são equilíbrio entre dar e receber. Quando só uma das partes se dedica ao outro, não há como essa relação ir para frente, continuar saudável a longo prazo. E assim, muitas vezes você pode achar que o outro que é ingrato, que ele não sabe reconhecer o seu esforço. E aí isso tudo vai refletindo na comunicação, gente, tudo. E aí muitas vezes ele até realmente reconhece o que você faz, só que vocês estão tendo algum problema aí nessas necessidades não atendidas e na comunicação delas, entende? Então muitas vezes é você que não sabe se comunicar, que não sabe falar não, que não sabe colocar limites para o outro, né? E até para si mesma. E aí projeta toda essa frustração nas suas relações e na sua comunicação. Entende? Então, assim, principalmente nos relacionamentos amorosos, depois de algum tempo juntos, né, gente, vai dar dinheiro, mas não dá intimidade, né? Então, assim, as pessoas costumam esquecer da importância do respeito, do diálogo, sabe, para ter relações saudáveis. Muitas vezes nós achamos que algo que nós desejamos, queremos, está muito claro, mas não está. Então, assim, você pode ter esquecido da importância de falar, de verbalizar do que você gosta, do que é importante para você. E também esqueceu que um desabafo, né, com que você está triste, não precisa ser uma acusação, né? Tudo é jeito de falar, gente. Qualquer coisa a gente pode falar, mas é o jeito que a gente fala. Então, assim, por exemplo, para quem fica com medo de explodir, né? Um desabafo de forma tranquila, sem violência, faz com que o outro não se sinta atacado, agredido, tá? E que realmente se coloque na posição de te ouvir. Entende? De ouvir a sua necessidade, assim, de verdade, entende? Porque se você fala isso de uma forma tranquila, o outro não vai se sentir acusado, atacado, entende? Porque o que acontece? Quando você fala assim de qualquer jeito, ele vai acabar se sentindo acuado, sabe? Ou simplesmente concordar para encerrar a discussão. Não é assim que acontece, gente? Então, assim, como é que você consegue estabelecer tal diálogo, esse desabafo tranquilo? Lembrando da importância da educação, né? De falar de forma clara, tranquila, sem ser agressiva. Na hora que você percebe que você está subindo o tom, você fala, opa, entendeu? Porque quando você sobe o tom, você acaba, mesmo que você tenha razão, você perde a razão e não consegue ser ouvida. Então, assim, na teoria da comunicação não violenta tem muito disso. É um livro excelente, tá, gente? Para comprar, é um livro muito bom. Então, assim, é muito também, gente, respeitar o ponto de vista do outro, tentar entrar num consenso, negociando para que a mudança ou o que você está sugerindo seja bom para ambas as partes, entende? Então, assim, tão importante também quanto você saber comunicar é você saber ouvir. Entende? Muitas vezes, por conta da ansiedade, o que acontece? A gente assume posturas muito radicais, muito 880, né? E aí a gente fica muito inflexível, né? Querendo resolver algo, e aí isso pode, claro, acabar em desentendimento, entende? Então, assim, ninguém quer isso dentro das relações, né? Seja de amizade, de trabalho, a relação amorosa, não é verdade? Então, assim, um ponto também muito importante que eu acho legal a gente observar é a melhor hora para ter certas conversas, gente, né? Então, por exemplo, às vezes você fala, eu não consigo falar as coisas, mas vamos ver a hora que você está fazendo isso. Vamos supor, se seu marido ou sua esposa está lá assistindo algo que ela gosta, tenta segurar a ansiedade, talvez não seja o melhor momento para você puxar uma conversa. Entende? Vocês costumam ter esse cuidado de observar, peraí, a pessoa tá, até às vezes a expressão, né, do rosto, né, ela tá disposta a conversar sobre isso agora? Entende? Então são coisas que a gente precisa ter cuidado. Geralmente relacionamentos bem-sucedidos, comunicações bem-sucedidas, é muito mais uma questão de observação, calma e até de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Vocês têm feito isso, gente? Vocês têm feito isso? Fala aí pra mim ou manda um monte de coraçãozinho aqui pra eu ver se vocês têm feito ou não. Ih, acho que ninguém tem feito, hein? Ah, meu Deus.
Então, por exemplo, na hora que você quer conversar com alguém, você pode pensar assim: se fosse comigo, eu ia gostar de ser interrompida agora? Se fosse comigo, eu ia gostar que falasse dessa forma, gritando ou brigando? O que eu tô querendo? É bom? O que eu tô querendo é bom para outra pessoa também? É algo razoável isso que eu tô querendo comunicar aqui, isso que eu tô querendo pedir? Porque se você fala de forma agressiva ou no momento errado, você perde a razão e a outra pessoa realmente não te escuta. Faz até pirraça, né? Só por conta do jeito que você falou. Então a pessoa pensa assim: eu ia até fazer, mas fulana foi tão grossa, falou de um jeito tão desnecessário, que eu não vou fazer mais. Só de birra. Só de birra eu não vou fazer mais. E aí começam os joguinhos, começam os afastamentos, começa aquela coisa da pessoa já olhar para você e imaginar: ih, lá vem a Priscila, lá vem problema. Entende? E assim, gente, vocês têm investido, prestado atenção nisso, investido em relações ganha-ganha, por exemplo. Você quer que a pessoa faça algo para você, mas você dá algo em contrapartida para ela, né? Faz algo pela pessoa também. Você quer que seu marido lave as vasilhas, né? Mas na hora que ele senta para ver um jogo, você fica de boa ou você começa a implicar? Sabe, assim, quando você chega em uma loja, você dá um bom dia, né, para você ser bem atendido? Você costuma ser bem educada, clara, para você conseguir ser bem atendida dentro dessa loja? Entende? Ou você fica naquele pensamento assim: me atende logo aí que eu tô com pressa. E aí que é a consideração e o cuidado das pessoas, gente. Olha como é que a gente é doido. Você chega de qualquer jeito no lugar e ainda quer ser bem atendido, ser bem tratado. E aí, às vezes, você chega dessa forma esbaforida e aí você não é bem atendida, claro, né? Porque a pessoa também fica irritada com aquilo, quer se livrar logo da situação e você ainda sai reclamando. A Lourdinha tá falando aqui, ó, ou às vezes a pessoa está preocupada com outra coisa e achamos que é pra gente. Exato, exato, né? E aí é uma coisa de você prestar mais atenção, entende? Então, assim, percebe, gente, que são pequenos detalhes na nossa comunicação, gentilezas que a gente pode fazer e que vão fazer a diferença para a gente se comunicar melhor com as pessoas, se relacionar melhor com as pessoas. Então, é legal lembrar também, na hora de se comunicar com o outro, né, que as diferenças não são defeitos ou falta de amor, tá? Muitas vezes a gente quer que as pessoas que a gente ama, que a gente considera, se encaixem no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, e não precisa ser assim, tá? Então, assim, além disso, nós temos jeitos, né, diferentes de perceber a realidade, de dar amor. Eu sempre falo aqui, eu já fiz algumas lives, inclusive, acho que tem vídeo também, das 5 linguagens do amor. Vocês conhecem? Vocês já leram? É um livro que vale muito a pena ler, tá? É um livro que nos ajuda em todos os tipos de relacionamento, não só amoroso. Quando a gente lê esse livro, gente, a gente descobre que muitos desentendimentos, brigas, afastamentos que acontecem são justamente por a gente não conhecer a linguagem do outro, essa linguagem do amor do outro, né? Porque a gente simplesmente ignora que as pessoas falam e percebem as coisas de jeito muito diferente. Então, assim, quando você não compreende isso, o diálogo, a troca, a relação fica limitada. A Paty está falando aqui, ó, conhece, muito legal esse livro, verdade, muito bom, muito bom. Então, assim, o que acontece, gente? Por natureza, nós somos egocêntricos, tá? Nós somos todos aqui, ó, quer tudo pra gente, né? A gente idealiza as pessoas como perfeitas, né? A gente fica esperando que sempre atendam às nossas necessidades. Em todas as relações, nós funcionamos assim, tá? Então, assim, na situação dos casais, igual eu tô falando aqui da comunicação, né? Com o tempo, a paixão esfria, chega a rotina, os filhos, começa a aparecer as diferenças, né? E quando chega esse momento, não é o amor romântico, idealizado, né, que fica, mas é o amor escolha. É o amor que vida real. É o amor que escolhe ficar, apesar de todas as dificuldades, né? Então, assim, nesse livro, vou até dar uma pincelada aqui rapidinho para vocês, para quem às vezes não conhece, né? E é sempre bom lembrar do conteúdo desse livro também.
né? Ele fala que uma das linguagens é palavras de afirmação, que são palavras encorajadoras, carinhosas e gentis, palavras que edificam. E é legal você perceber qual que é a linguagem da pessoa para você ajustar a sua comunicação. Pega essa dica aí, viu, gente? Você pode observar isso para os seus vizinhos, para o seu colega de trabalho, tentar descobrir qual que é a linguagem principal dele e aplicar isso na sua comunicação. É uma dica muito importante, tá? Então, assim, crianças costumam ter essa necessidade também, né? Essa coisa das palavras de afirmação, né? Elas vêm toda orgulhosa mostrar o trabalho do colégio pra gente, um desenho que fez, né? E elas esperam que a gente fala, nossa, que legal, que desenho lindo, parabéns, né? E aí você pode ser aquela pessoa que quer ter um feedback do trabalho que foi executado e que é muito importante para você. Você sabe por que palavras, né, são tão importantes para essa pessoa que tem essa linguagem predominante? Porque para ela, com isso, você mostra que se importa, que a ama, que a considera, que você está reconhecendo o valor do trabalho dela, por exemplo. Olha como é que isso faz diferença numa comunicação, gente. Então, a mais profunda necessidade humana é a gente se sentir apreciado, a gente se sentir amado. Então, toda agressividade na comunicação demonstra que uma necessidade essencial não foi atendida e que a pessoa está tendo uma dificuldade de verbalizar isso da forma adequada, entende? Então, assim, se você percebe que isso é importante para você, fala isso para as pessoas mais próximas. Tem um livro aqui de um psicólogo que fala que tem essas 5 linguagens aqui, a minha é só. Fala para as pessoas mais próximas, entende? A Lourdinha tá falando, ó, eu dava presente pro meu marido, ele nem ligava, depois descobri que ele gostava era de festa, tá vendo? É isso, gente. Então, assim, se não é pra você, mas você sabe que é importante pro outro, né? E quando você faz, você percebe que ele muda o seu comportamento, que é legal, que ele te atende na sua necessidade, que ele presta mais atenção, então simplesmente faça, simplesmente faça. Então, assim, nesses detalhes, você saber esses detalhes vai mudar radicalmente seus relacionamentos, sua comunicação vai ficar muito melhor. Então, assim, é aquela coisa, igual eu falei das vasilhas, vamos supor que o marido tivesse lavado. Obrigada por ter lavado as vasilhas. Nossa, como é que você tá bonita, bonito hoje. Nossa, o relatório ficou excelente. Palavras são muito importantes, gente. A segunda linguagem lá que ele fala, né? É o tempo de qualidade. Então, a linguagem predominante dessa pessoa é você dar total atenção para ela. Isso é muito importante. Então, é aquela coisa, se uma pessoa tem essa linguagem, não adianta você querer conversar, se comunicar com ela, mexendo no celular, ela não vai te dar atenção. Não vai te dar atenção. Então, assim, aí vem o estresse na comunicação, tá vendo, gente? Então, assim, na hora de conversar, tá? Cuidado com isso. Tenta perceber essas coisinhas. Que muitas vezes a comunicação mais fina, que flui, é só uma questão de ajuste, tá? A terceira linguagem do amor são os presentes que a Lourdinha comentou aqui, né? Que ela achava que era do marido. E aqui não é a gente pensar em questão de valor, nada disso, gente. Nesse caso aqui é às vezes uma coisa que você faz manual mesmo, um bilhetinho que você deixa, um bombom que você leva, sabe? A pessoa já vai te atender de outro jeito na hora que você for falar, entende? E a quarta linguagem são atos de serviço. Uma pessoa que tem essa linguagem aprecia que você faça coisas que ela valoriza. Então, se, por exemplo, você percebe que o seu marido é atos de serviço, antes de ter aquela conversa, faz alguma coisa para ele que ele vai estar mais inclinado para te ouvir. Entende? Então, assim, são formas de servir, né, essa linguagem. Então, a pessoa vai ficar muito feliz com isso, vai ficar contente, vai se sentir amada, né? É fazer coisas que você sabe que a pessoa gostaria que fossem feitas para ela, entende? E a quinta, última linguagem que eu queria falar aqui, comentar, é do toque físico, né? Muitas pesquisas revelam, né, que o toque físico é uma maneira de você comunicar amor. Então, eu tô falando aqui na questão dos relacionamentos íntimos, essa comunicação, tá, gente? Então, às vezes, para a pessoa
que você quer conversar, né, o seu marido, a sua esposa, essa questão do toque físico é muito importante. Então, às vezes, na hora que você estiver falando alguma coisa, tá segurando a mão, tá abraçado, alguma coisa assim, que aí, para quem sabe, ela vai te ouvir com mais facilidade, entende? Olha lá, Vinícius falando que é atos de serviço, ó. A Lourdinha tá falando, a gente faz pro outro que gosta, mas tem que fazer o que o outro gosta, exatamente. Isso também é uma forma de comunicação. Então, sendo assim, gente, os pontos importantes dentro de uma comunicação eficaz com o outro, sem tanta ansiedade, tá? É a gente tentar observar mais também antes de julgar. Aprender a identificar os sentimentos, compreender ações e reações suas e do outro, entende? A parte tá falando aqui, ó, só atos de serviço, marido é toque físico, aí, ó, tá vendo? Já ajusta isso na comunicação entre vocês. Então, assim, a gente precisa, sabe, gente, parar de ficar apontando o dedo pro outro, responsabilizando o outro, aprender a fazer pedidos claros, verbalizar mais o que a gente sente, tipo, eu preciso de ajuda, isso aqui é importante pra mim, tô me sentindo frustrada, para você não jogar isso, né, não vomitar isso nas suas relações e na sua comunicação, né? Porque assim, o diálogo real, gente, não é uma disputa, tá, para provar quem tá certo ou quem tá errado. Quando a gente não consegue se entender, não há vencedores, gente. Não há vencedores, exatamente, abrir mão do orgulho também. Então, assim, uma boa comunicação é a gente aprender a ouvir mais para entender e não para responder, tá, gente? Porque a gente faz muito isso. A gente fica escutando o outro, já esperando a deixa, já querendo, peraí, deixa eu responder isso aqui, e a gente não escuta para aprender, para entender o outro, para compreender o outro. É muito mais uma coisa de se defender, de responder logo e tal, do que acolher esse outro na hora que ele começa a falar. Então, assim, às vezes é mais, gente, uma coisa de perguntar mais. Por exemplo, o que você entendeu do que eu disse agora? Vocês fazem essa pergunta, às vezes essa checagem? O que você entendeu do que eu falei agora? Para descobrir os ruídos da comunicação, porque às vezes você achou que você verbalizou alguma coisa de uma forma muito clara e o outro não entendeu assim, entende? Então também é assumir a responsabilidade a respeito dos próprios sentimentos, né? Então assim, temos a mania de falar, fulano me fez sentir assim, fulano fez com que eu perdesse o controle. Será, gente? Será? Então, assim, é parar de colocar também rótulos nos outros e em si mesmas. Ah, fulano é sempre bagunceiro, fulano é sempre nervoso, fulano não tem jeito, ou eu não tenho jeito. Então, tira o rótulo lá da pessoa, porque quando você coloca o rótulo na pessoa, a pessoa não tem como mudar. Então, quando você fala assim, eu não consigo conversar com a minha mãe é muito difícil, eu não consigo conversar com aquele colega de trabalho, ele é muito teimoso, tá vendo? Rótulo. A pessoa nunca vai te surpreender, você sempre vai conversar com ela com aquele pé atrás, porque você já colocou um rótulo nela. Vocês já tinham parado para pensar nisso, né? Então, assim, é complicado isso. O Vinícius está falando aqui, fulano fala A, você entende B, acontece muito e acaba ficando dito pelo não dito, exatamente, porque você não faz a checagem. Você não vira e fala assim, aqui, eu entendi isso, é isso mesmo? Né? É isso mesmo? Então, assim, o que eu vou fazer? Agora, gente, eu vou tentar dar umas dicas aqui para vocês melhorarem as suas comunicações. É importante que a gente pense em tudo isso que eu falei até aqui, né, para cada vez mais se responsabilizar e essa ansiedade ficar controlada, ficar para você lidar com ela sem problema. E aí agora eu vou te dar uma dica simples assim para vocês de comunicação, tá? E assim, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, parece óbvio, né? Mas vamos lá. Pense antes de falar, tá? Pensa antes de falar. Parece óbvio, mas não é. Sabe? Parece óbvio, mas não é, gente. Não é. Não é mesmo, tá? É o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Vocês já ouviram falar do teste das três peneiras? A Lourdinha deve saber isso, é uma história. Mas vocês já ouviram falar que quando a gente decide falar alguma coisa, a gente tem que fazer o teste das três peneiras? O que é isso? A primeira peneira é a peneira da verdade, né? Então, o que você vai falar,
né? É verdadeiro? Ou é baseado no que você sentiu? No que te contaram e você deduziu que é verdade? Então, cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso, tá? Porque a gente tem essa mania de acreditar no nosso pensamento, no que a gente sente, e aí a gente já deduz que é verdade. A gente não faz essa análise, tá? A segunda peneira, gente, é da empatia, tá? Da bondade. O que você vai falar é algo que acrescenta? Você gostaria que falassem para você isso? Olha só essa segunda peneira. E aí, passou na peneira? E a terceira peneira é a da necessidade, né? É realmente importante falar isso para o outro? É realmente importante isso para você? É possível resolver isso agora? Ou não? Não tem nem como resolver. Então percebe? Para que você vai falar? Então antes de falar, verifica essas três peneiras, leva isso para sua vida. Porque o que acontece? Se vazar por uma delas, talvez seja melhor você silenciar. Talvez seja melhor esperar um pouquinho. E aí, nessa pegada, gente, é o seguinte: a segunda dica que eu quero falar para vocês. O silêncio também comunica. Eu sei que às vezes a gente quer usar a nossa cota de palavras do dia, quer muito falar, 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 mas o silêncio também comunica. A expressão corporal, tá? Ela pode, sabe? E pode ser uma boa escolha em muitos momentos, tá? A terceira dica, gente, que eu quero dar para vocês é o seguinte: cuidado com as conversas que você quer ter quando você está alterado de alguma forma. O que eu estou querendo dizer? Quando você está muito triste ou quando você está muito feliz, é fácil, tá? Você perder a medida e se arrepender depois, tá? Então, assim, por isso, tá? Lembra da dica anterior da questão do silêncio, que o silêncio também comunica? Então, às vezes, é você parar para observar assim: peraí, eu tô bem hoje? Não, acho que eu não tô muito bem, não. Então, eu vou deixar essa conversa para um momento mais apropriado. Sabe, quando a gente está muito exaltado, é fácil a gente se arrepender, perder o equilíbrio, perder a medida, né? Então, aí a gente se arrepende depois. Então, faz essa análise aí, tá? A quarta dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: dê mais daquilo que você quer nas suas relações. O que eu quero dizer com isso? Você quer ser ouvida? Ouça também. Né? Você quer que o outro preste atenção quando você fala? Então preste atenção no outro quando ele fala. Me conta, você faz isso? Às vezes você cobra dos outros: não, fulano, quando eu vou falar nem me dá atenção, mas você dá atenção quando o outro fala também? Tá vendo, gente? Então assim, tem certeza? E olhe mais nos olhos das pessoas, gente, principalmente no trabalho, em casa. Muitas vezes você chega para falar com a outra pessoa e aí vocês estão fazendo outra coisa, sabe? Aí vai conversar o outro: ô fulano, quero conversar com você. E tá lá você lavando vasilha, fazendo coisa, você não para. Tá lá atendendo o telefone, tá o outro lá na sua frente querendo falar alguma coisa. Você não tá ali com a sua atenção focada no outro, você não percebe, às vezes, expressão corporal, a pessoa com uma coisa assim, com um olhar triste, às vezes precisando da sua ajuda, angustiada, e você tá lá tão no piloto automático que você não percebe esses detalhes. Entende? Então, assim, tenta parar um pouco também, gente, na comunicação de vocês e olhar para a pessoa, observar ela. A gente está esquecendo do poder disso aqui, ó. A gente está tão na correria e aí depois a gente não entende por que as comunicações ficam truncadas, né? Então, assim, isso faz diferença, gente, e a gente esquece disso, tá? A quarta dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: observe a forma como a pessoa fala, se comporta e tenta adequar o seu modo de falar para ela, tá? O que eu tô querendo dizer? Quando a gente vai falar para uma criança, e a Lourdinha aqui vai me concordar comigo, a gente não faz isso, a gente não fala de um jeito que ela entenda, a gente não abaixa na altura dela para conversar com ela, a gente até faz voz de criança, a gente não faz isso. Então busca usar os termos que a pessoa usa, né? Fazer metáforas com algo que ela gosta. E assim, os vendedores são expert nisso, vocês já repararam?
né? Tipo assim, para se comunicar e para você ser ouvido, é muito legal você prestar atenção no vocabulário que a pessoa usa, no que ela gosta. Aí você joga uma metáfora, fala assim: ah, sabe lá no futebol, quando acontece tal situação? Essa situação que a gente está vivendo agora, eu estou me sentindo como aquele atacante que leva uma falta. Entende? Então, às vezes, se a pessoa tem essa coisa do futebol que gosta muito e você quer que ele realmente entenda o que você está falando e preste atenção no que você está falando, usa aquele vocabulário, aqueles termos que a pessoa geralmente gosta de utilizar. Isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. É como se você estivesse estudando o perfil da pessoa para você realmente conectar com ela, porque comunicação é conexão, né? É conexão, é você conseguir conectar com o outro. Então, assim, uma quinta dica que eu também dou aqui para vocês, que é muito, muito importante, é a escuta ativa e a leitura ativa também. O que eu quero dizer com isso, gente? Leia para entender, né? Na hora que você recebe as mensagens aí do WhatsApp, leia para entender, não para responder simplesmente. Busca compreender o que você está lendo, porque principalmente na leitura, essa comunicação pode ficar com mais ruído ainda. Então, assim, questiona, né? Tipo assim, e assim, é aquela coisa, na hora que a pessoa estiver falando com você, gente, então assim, escuta sem interromper, presta atenção nos gestos, no olhar, tá? Inclusive, busque treinar, escutar sem interromper. Isso tudo é comunicação, gente, tá? Isso tudo é comunicação. A sexta dica que eu quero dar aqui para vocês hoje, deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver, ó, a Kai chegou aqui, Mabiane. Vamos lá. É o seguinte, na hora que você for se comunicar, gente, fale mais sobre o que você sabe mais, tá? Isso é principalmente para aquelas pessoas que têm ansiedade de desempenho, que fica com medo de ser julgado, medo de errar. Na hora que você tiver que fazer uma apresentação, não tiver numa roda de amigos, né? E aí às vezes você vê que a sua ansiedade te trava na hora de conversar com as pessoas. Fale mais sobre o que você sabe mais. Você não é obrigado a saber tudo, não, tá? E o que você não souber, você pergunta para as outras pessoas. Se permita aprender com o outro, se surpreender com o outro, entende? Então as pessoas são diferentes, têm visão de mundo diferentes. Se abra nesse sentido, entende? E assim, a sétima dica que eu quero dar aqui para vocês é a seguinte: fale mais para que o outro te entenda, ao invés de simplesmente falar sobre você, sobre suas necessidades. É o que eu falei aqui um pouquinho antes, gente. Comunicar é conexão com o outro. É conexão com o outro. Então, assim, presta mais atenção em passar a sua mensagem do que atender às suas necessidades. Isso vale muito para as pessoas também que têm medo, às vezes, de falar em público, sabe? Quer mostrar o trabalho aqui e fica receoso e tal. Olha só, foca mais na mensagem que você precisa passar, ao invés de perfeito. É o que eu sempre falo, feito melhor que perfeito. Foca no que você quer dizer, foca em servir o outro, foca em ajudar o outro. Que aí essa ansiedade, esse medo que você tem de falar vai começar a diminuir, vai estar sempre lá. Vai estar sempre lá. Mas vai ser aquela coisa que você vai conseguir controlar, tá? E a oitava dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: se conheça mais, né? Invista na sua autoestima, né? Porque quando você investe nisso, gente, isso reflete na sua comunicação. Nossa, reflete na sua comunicação. Você se torna uma pessoa mais interessante, né? Você fica mais segura, você fica mais tranquila na sua comunicação e as pessoas vão querer te ouvir mais. Entende? É uma mágica que acontece. Você começa a diferenciar, tipo, aquele negócio lá que fulano falou, se fosse a Priscila de tempos atrás, eu ia achar que aquilo foi pra mim. Mas aí agora eu já consigo perceber que aquilo ali é um problema dele, eu não tenho que ficar com isso. Então olha só que legal isso. Nas suas comunicações você começar a perceber isso. Então assim, gente, uau, né? Quanto conteúdo importante que nós falamos aqui hoje, né? Não foi muita coisa? O que mais tocou vocês? Me fala.
Faz um print, gente, aqui da live, né, nos stories de vocês, posta aquilo que vocês acharam mais legal, assim, que vocês falaram assim, uau, eu não tinha pensado nisso, né, porque aí agora é você usar o seu poder de comunicação, né, tipo, transmitir isso para todo mundo, né, às vezes uma coisa assim simples que foi falada aqui pode ajudar muito alguém para refletir sobre como ela tem feito, tem se comunicado, né, e pode ajudar muitas pessoas, tá? Então faz um print, comenta depois que eu colocar lá no IGTV, coloca lá uma coisa que te tocou aqui que você achou muito legal, tá bom? Fazer aqui a pose pro print, ó. Pronto? Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão que ficou aí na cabeça achando que será que eu entendi direito e tal? Tem alguma coisa que eu possa ajudar mais vocês aqui hoje? Fala aqui pra mim. Ou quer falar aqui o que mais você achou legal também? A gente tem hora parece que é doido, né, gente? Porque eu fico só me vendo, não vejo vocês. A Virgínia tá falando aqui, ó, muito importante. Sim, ouvir mais isso é muito bom pra mim. Que bom, fico muito feliz. A parte tá falando aqui, Pri, o mais difícil é saber grande parte do que foi falado e não colocar tudo em prática. Como você diz, é um processo de decisão, é um processo ativo, não cai do céu. Exato, Paty. E assim, a gente tem que ter muita paciência, porque às vezes a gente fica uma vida inteira nesse piloto automático dessa forma, e aí é normal que você entre em contato com esse conhecimento, e aí às vezes quando você vê, você vai no piloto automático. Mas muitas vezes só de você perceber, opa, olha eu aqui fazendo aquele negócio que a Pri falou, ah, tá, então da próxima vez eu vou prestar mais atenção. Às vezes só de cair a sua ficha já é muita coisa, porque antes você fazia e nem prestava atenção. Então, assim, são pequenos passos que você dá, são coisas assim, aí um dia você consegue, outro dia não. E aí a questão é muito mais você persistir e não desistir, não exigir uma perfeição de cara de você, para aos poucos isso sendo internalizado. Porque o que acontece? Conforme você vai fazendo, você também vai percebendo os benefícios. Olha, eu fiz aquele negócio e realmente meu marido me escutou. Realmente eu consegui me comunicar melhor. Realmente aqueles problemas que eu tinha no meu trabalho com a tal fulano, com a secretária que não atendia os meus pedidos, agora eu chego lá, oi, bom dia, tudo bem? Não, pode terminar aí o que você está fazendo. Aqui, como é que eu faço isso? A pessoa te escuta de outra forma, gente. Entende? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter paciência com a gente também, tá? A Natália falando aqui, amei, Natália querida, que bom que você tá aqui. A Lourdinha, você é muito show, adorei tudo. Ah, gente, muito, muito obrigada. Eu vou tentar salvar, eu espero que eu consiga salvar, né? Que dê tudo certo. Verdade, Pri, amei a live, muito obrigada. Você agrega demais na minha vida. Ô, gente, que coisa linda. A Lívia já tinha ouvido sobre as peneiras, mas foi muito importante relembrar. Pensar antes de falar parece óbvio, mas não é. Uhum. É muito importante, muitas vezes a gente não pensa. Exato, exato. E a ansiedade, gente, são os pensamentos acelerados que a gente tem, né? E aí, às vezes, a gente não aguenta ficar com angústia, ficar com aquela coisa, sabe? A gente fica achando. Sabe o que às vezes atrapalha a gente também? A pessoa vai falar alguma coisa pra gente, às vezes a gente acha que a gente precisa responder. Não, às vezes é só acolher. É só acolher, você não precisa fazer nada. Entende? Às vezes a pessoa só quer que você ouça ela, não é para você dar uma solução. Isso é escutativa, empatia. Às vezes a pessoa só quer que você esteja ali, a gente ansioso quer resolver, quer dar solução. Ó, o Caio falando aqui, pena que cheguei tarde. Ah, pois é, assiste depois sim. Fabiana tá falando, você se comunica muito bem, eu preciso melhorar minha comunicação, eu percebo que eu sou agressiva. Pois é, a gente às vezes não sabe expressar muito a nossa raiva, aí a gente fica segurando muito tempo, Fabiana, a gente fica achando que não pode sentir raiva, mas pode sentir raiva sim. Só que tudo é a forma como você fala. Entendeu? Então é aprender a lidar com as emoções. São só emoções, gente. Não tem essa coisa de emoção boa e emoção ruim. São só emoções.
A Lourdinha falando, penso que se vamos melhorando com a gente, os outros melhoram também. Aham. As suas lives sempre me ajudam muito. Obrigada a você. Que bom, Virgínia. Eu fico muito feliz. A Lívia, oi, Lourdinha. Saudade do psicodesafio, né, gente? Em breve, se Deus quiser, vamos ter um. Não tenho costume de falar o óbvio. Olha, tá vendo quantas reflexões importantes vocês estão fazendo aqui? Então, gente, olha, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que eu consiga salvar aqui a live. Depois vocês assistam, anotem, porque quanto mais. Porque o que acontece? Às vezes a gente entra em contato com o conteúdo. É muita informação, às vezes, né, na nossa cabeça. Então você vai e assiste de novo, aquilo começa a entrar na sua cabeça. Entende? Então teve o primeiro contato com isso, escuta de novo, né? Aí faz suas anotações, isso é forma do seu cérebro registrar. Que aí, quem sabe, na próxima vez que vocês for se comunicar, você vai lembrar disso aqui que a gente conversou hoje com mais facilidade. Tá bom? É outra dica aí para vocês, tá? Um grande beijo para vocês, bom restinho de semana. Vocês gostaram, né? Eu fiquei muito, muito feliz, tá? E eu espero que eu consiga salvar. Todo mundo fez print aí. Se não fizer print, depois que eu salvar lá, coloca o comentário o que vocês acharam legal. Ou encaminha essa live aqui para as pessoas que você acha que vão gostar, tá bom? Um beijo grande, Kelly, todo mundo. Boa noite para vocês, tá? Até mais, até a próxima.